Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa semana, a nossa atividade de práticas experimentais, componente curricular esse, que é desenvolvido por mim, professora Eliane, juntamente com o professor Arley, vai falar sobre um assunto muito importante para as nossas vidas, principalmente no estudo de ciências da natureza, que é o efeito estufa. Nessa atividade, nós vamos estudar o efeito estufa e entender um pouquinho mais sobre esse processo, compreendendo se esse é um processo bom ou não para o nosso planeta e o que a gente precisa entender sobre as características desse processo. Vamos lá? Para essa atividade, nós vamos trabalhar algumas habilidades que estão previstas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular de Ciências da Natureza. Os estudantes do 7º ano estão vendo, vão começar a ver esse conteúdo e eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa experiência. E o 6º ano também vai poder aproveitar muito, porque vocês também verão sobre várias características do nosso planeta, estudarão sobre a atmosfera, litosfera, hidrosfera. E quando a gente estuda sobre a atmosfera, a gente precisa entender sobre o que é o efeito estufa, camada de ozônio, quais são os gases que compõem essa camada tão importante do nosso planeta, assim como identificar quais são os gases estufa que estão associados a esse efeito, esse processo que acontece no planeta Terra. Quais são as habilidades que nós iremos trabalhar? São habilidades de ciências da natureza e que vocês com certeza vão poder construir vários conhecimentos de suma importância para a formação do estudante matriculado em uma instituição integrada. Então vamos lá. Dentre as habilidades que nós podemos trabalhar aqui, nós temos definir e descrever o mecanismo natural do efeito estufa, o seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, por que ele é importante. E depois, discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial do efeito estufa, que é a queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, debatendo propostas para discutir e garantir o seu equilíbrio. A gente vai entender se o efeito estufa é um processo natural, se é um processo artificial e como o homem pode contribuir para a intensificação desse processo, gerando outros processos que vêm acontecendo no nosso planeta. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Quando eu digo que o efeito estufa é um fenômeno natural, eu quero dizer que ele é um fenômeno que não é desencadeado pelo homem. É um efeito que acontece o homem querendo ou não. Então, quando a gente fala que o efeito estufa é desencadeado pelo homem, nós estamos apresentando informação errada. Por quê? Porque ele é um efeito que já acontece e que ele é essencial para manter a temperatura da Terra em níveis ideais. Ou seja, é a partir desse efeito que a gente consegue manter a Terra aquecida, permitindo assim que ocorra a vida, diversas formas de vida na Terra, que são as formas que nós conhecemos. Se não existisse esse processo, a gente não teria um valor que não chega nem perto da biodiversidade que a gente tem hoje. E eu não falo só da biodiversidade no nosso país, no Brasil, mas a biodiversidade em todo o planeta. Se não houvesse esse efeito estufa, a temperatura média da Terra seria em torno de menos 18 graus Celsius, ou seja, seria muito frio. E aí, como essa temperatura média, porque isso aí não seria a temperatura de todos os pontos. A gente pega todos os pontos que a gente tem no planeta, soma e tira uma média. Então, com essa temperatura média de menos 18 graus Celsius, a gente teria, se não nenhuma, pouquíssimas formas de vida. E a temperatura que a gente tem aí hoje é em torno dos 14, 15 graus Celsius, a média do nosso planeta, o que possibilita que diversos organismos consigam se desenvolver, se reproduzir e garantir a perpetuação da sua espécie aqui no nosso planeta. Então, vocês já devem ter compreendido aqui pela minha breve fala que o efeito estufa é um processo natural e ele é importante. A gente não pode enxergar o efeito estufa como um vilão do nosso planeta. Se não fosse esse efeito,
a gente não estaria aqui, porque o nosso planeta seria muito frio, a gente não teria condições para viver aqui, porque a temperatura é um fator abiótico muito importante para a sobrevivência de uma espécie. E esse efeito também influenciaria na oferta de água, então a gente não teria a mesma quantidade de água no estado líquido que nós temos hoje, e também influenciar em alguns outros processos, como o processo de desertificação e também de reprodução, porque com uma temperatura que não é favorável, fica muito difícil para determinadas espécies, nesse caso para a maioria das espécies, conseguir se reproduzir e dar continuidade à sua descendência. Esse efeito é importante, sim. Então, por que muitas vezes a gente ouve falar desse processo como algo preocupante? Por quê? Porque a intervenção do homem sobre a natureza, esse fenômeno está aumentando e deixando o nosso planeta cada vez mais quente. Quer entender um pouco melhor sobre esse processo? Vou explicar para vocês. O efeito estufa é um efeito natural. Então, o que acontece? Nós estudamos, os meninos do 7º ano, estudamos que o calor ele pode ser propagado de 3 formas: por convecção, por condução e por irradiação. Dentre esses 3 processos, o mais importante para a sobrevivência das espécies no planeta é o processo de irradiação, onde a nossa grande estrela, que é o Sol, vai irradiar energia para o nosso planeta. E essa energia é muito importante. Ok. Essa energia, ela chega no nosso planeta e, se não fosse pelo efeito de estufa, ela chegaria e iria toda embora. Mas devido ao efeito estufa, parte dessa energia, não toda, ela fica retida no nosso planeta. E isso faz com que o nosso planeta seja aquecido de alguma forma e consiga manter a temperatura ideal, que é em torno de 14 e 15 graus Celsius. Um dos principais contribuintes para que esse efeito aconteça da forma correta são os gases estufa que estão presentes na atmosfera, que vão conseguir reter essa energia na forma de calor para que o nosso planeta se mantenha aquecido. Quais são esses gases? Nós temos vários, mas os principais é o dióxido de carbono, que nós conhecemos como gás carbônico, que é o CO2, o metano, que é o CH4, e também os gases que são os óxidos de nitrogênio. Então são os 3 principais gases estufa que estão presentes na nossa atmosfera. Eles estando presentes na atmosfera na concentração ideal, ok, show de bola, tranquilo, essa radiação vai chegar, esses gases vão reter a quantidade de energia necessária e o restante vai ser devolvida da forma correta. Até aí tudo bem. Mas o que vem acontecendo? O ser humano, a partir da Revolução Industrial e de outros processos que possibilitaram a criação de várias indústrias e vários outros processos, vem liberando na atmosfera muitos desses gases que são gases estufas, que retêm calor. Onde, dentre todos esses que eu falei, o principal é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é liberado por várias indústrias e principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Principalmente quando a gente usa um automóvel que é movido a gasolina, um caminhão que é movido a diesel. Então, devido a essas atividades industriais que liberam também óxidos de nitrogênio e ao uso desses processos e dispositivos que vão liberar dióxido de carbono, a gente tem aí observado nas últimas décadas um aumento muito grande desses gases na atmosfera. Então, por exemplo, como a gente vê aqui nessa representação, antes o efeito estufa, ele conseguia, pela concentração de gases que tinha, reter apenas a quantidade de energia suficiente para que o nosso planeta mantesse a sua temperatura ideal, temperatura que nós chamamos de agradável. Agradável para que a vida exista e para que existam as condições ideais de vida, que eu falei para vocês. Mas como a gente tem observado nos últimos anos que a concentração desses gases de estufa vem aumentando na atmosfera, o que vem acontecendo? O nosso planeta ele vem retendo mais energia na forma de calor do que ele precisa. Então, com isso, a gente tem observado aí um aumento da temperatura média do nosso planeta. Existem muitos cientistas que não concordam, que dizem
que mesmo com todas essas atividades que vêm liberando esses gases estufa, que nós não temos condições de causar tais alterações no nosso planeta. Mas a maioria dos cientistas acredita que sim, que esse aumento das atividades industriais, de queima de combustíveis fósseis e outras atividades, como por exemplo, o aumento do rebanho de bovinos, que são organismos vivos que liberam uma quantidade muito expressiva de gás metano, que também é gás estufa, tudo isso vem contribuindo para a intensificação do efeito estufa, fazendo com que haja um aumento da temperatura média da Terra. Então aqui a gente entende que esse efeito estufa não é algo ruim. O que vem preocupando os cientistas e pesquisadores é a intensificação desse efeito devido à atividade desenvolvida pelo homem. Então o nosso planeta ele acaba retendo mais calor do que ele precisa, aumentando assim a temperatura média do nosso planeta. Então por isso que nós precisamos, de posse dessas informações, rever o que nós podemos fazer para diminuir essas atividades e contribuir para a diminuição da liberação desses gases, para que esse efeito ocorra de forma que não impacte de forma negativa a temperatura do nosso planeta. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Coloquei aqui outro desenho para representar esse processo. Então a gente tem aqui o Sol, que vai ser a fonte dessa energia, e essa energia vai chegar até o nosso planeta e parte dela vai ser retida com a ajuda dos gases estufa, como eu falei para você, o dióxido de carbono, o gás metano, os óxidos de nitrogênio. E aí, a gente tendo aí, por exemplo, áreas com organismos fotossintetizantes existindo ali, que são as árvores, isso ajuda também para que essa energia seja refletida, ou seja, aquela quantidade de energia que o nosso planeta não precisa para fazer a manutenção da sua temperatura vai ser devolvida para o meio, o que é muito importante. Com o aumento dessas atividades industriais, construção de várias indústrias, de usinas, esse calor ele vai ficando aprisionado por conta da existência do aumento desses gases estufa, como o metano, dióxido de carbono, o hexafluoreto de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Então, essa situação aqui, que é artificial, por quê? Porque tem a intervenção do homem, faz com que esse processo venha sendo intensificado e traga problemas para não só a humanidade, mas sim para as condições do nosso planeta, para que a vida aconteça. E aí, para que vocês consigam ver na prática como esse processo pode acontecer, eu proponho a vocês um experimento muito legal e com materiais que eu acredito que todos vocês tenham em casa. Então vamos lá. O que você vai precisar para fazer esse experimento, para tentar reproduzir como acontece esse efeito estufa, que funciona basicamente como uma estufa. Vocês já viram aquelas estufas que as pessoas usam para colocar salgado, para manter aquecido? Ou aquelas grandes estufas que existem, por exemplo, nos jardins botânicos, ou naquelas grandes organizações que são construídas para o cultivo de alguns alimentos. Então ali a gente tem a construção de estufas que vão conseguir reter o calor ali dentro daquele dispositivo para que, por exemplo, determinadas plantas mais sensíveis consigam crescer, e no caso daquelas estufas que a gente tem nas lanchonetes, manter os alimentos aquecidos pelo maior tempo possível. Por quê? Porque a partir do momento que aquele calor está ali dentro, ele tem muita dificuldade de sair. Ou seja, vai manter aquele alimento aquecido e aquelas plantas com o calor necessário para que elas consigam crescer com saúde, crescer com eficiência. Então o que eu vou precisar? 2 copos com água, e aí você pode usar um copo de vidro, pode usar um copo de plástico. Não precisa ser um copo muito grande. Por quê? Porque quanto maior for o copo e mais água você colocar, mais tempo você vai ter que deixar sobre uma luminária ou no sol para que você consiga observar o ganho ou perda de energia na forma de calor. Você vai precisar de papel alumínio, uma caixa grande de sapato, que eu acredito que todos vocês tenham em casa. Se você não tiver uma caixa de sapato, mas você tiver outra caixa que dê para você colocar o copo dentro, pode usar. A gente colocou aqui uma caixa de sapato porque foi o material mais simples que a gente pensou que a maior parte dos estudantes vai ter em casa. Mas se você tiver uma outra caixa que dê para colocar o copo,
forrar com papel alumínio e fazer o experimento, não tem problema, é só uma dica. Você vai precisar de uma tesoura e do filme plástico, do papel filme, para você cobrir o seu sistema, que vai ser a caixa de sapato, outra caixa que você utilizar. Não precisa ser uma caixa grande, porque quanto maior for a sua caixa, mais material você vai utilizar. Então, a caixa de sapato seria o tamanho ideal. Então, como que você vai fazer esse experimento? De posse da sua caixa, você vai cortar a tampa da sua caixa, porque você não vai precisar dela para fazer o experimento, e você precisa dela aberta para você poder visualizar. Se você não quiser cortar a tampa da sua caixa de sapato, você vai deixar ela aberta, mas o ideal seria você cortar, igual aparece aqui. Primeira coisa que você vai fazer, depois que você cortar a tampa, você vai forrar o interior da sua caixa com papel alumínio, com muito carinho, com muito capricho, para que fique bem bonitinho. Depois, você vai colocar, você tem 2 copos com água, aí você vai colocar um dos copos com água dentro da caixa. Lembrando que você vai tentar usar 2 copos iguais, se possível. Você pode pegar um copo de algum jogo que você tenha na sua casa e coloca a mesma quantidade de água nos 2 copos, para que a gente tenha sistemas iguais. E aí, depois que você colocar o copo lá dentro, você vai tampar a caixa com papel filme. Você vai colocar por cima da caixa papel filme. Esse papel filme que a gente usa para poder embalar algum alimento. Depois, você vai colocar o segundo copo que estava reservado. Você vai colocar o segundo copo e a caixa sobre a luz do sol ou sobre uma luz de uma lâmpada. Então, você colocou um copo dentro da caixa, vedou com papel filme, você vai pegar essa caixa e vai colocar sobre uma luminária, e do lado você vai colocar o outro copo, ou você vai colocar no sol a caixa e o outro copo. Igual aparece aqui pra vocês, ó. Quem tiver aquelas luminárias de escritório, pode colocar, e aí você vai deixar um tempinho específico que eu vou falar pra vocês. Como eu sei que a maioria pode não ter, então vocês podem colocar no sol. Vocês colocam no sol a caixa e do lado o copo que você separou. Você vai deixar por em torno de 10 minutos. Quem quiser deixar mais, pode deixar, se não for um dia tão quente. Mas 10 minutos já é o suficiente pra gente observar. E aí, pra quem tem a luminária e quiser fazer dentro de casa, você vai acender a luminária, vai colocar ela bem perto do seu sistema e vai deixar os 10 minutos. Após os 10 minutos, você vai abrir a caixa, vai tirar o papel filme da caixa e com o dedo você vai observar qual dos copos está com a água mais quente, se é o copo que estava fora ou se é o copo que está dentro. Existem algumas orientações sobre esse experimento que falam que você pode usar o termômetro. Como eu sei que a maioria de vocês não vai ter o termômetro, vocês podem usar o dedo para poder ver qual está mais quente. Mas se você tiver o termômetro em casa, você pode usar o termômetro, fica até mais bonito o seu experimento para você gravar. Mas quem não tem, pode fazer essa verificação com o dedo, tá bom? E aqui, ó, tem a representação das etapas. Primeiro você pega a caixa de sapato, vai revestir ela internamente com papel filme. Depois você vai colocar um dos copos com água dentro, vai tampar com papel filme. Não precisa tampar embaixo, é só você cobrir em cima e prender bem direitinho. Depois você vai deixar o outro copo com água fora. Aí vai colocar sobre a incidência de alguma fonte de energia, que pode ser a luminária ou colocar lá fora no sol. E depois de 10 minutinhos você vai fazer a verificação com o dedo de qual dos sistemas está mais com a temperatura da água maior. E aí você precisa falar no seu experimento isso. Olha, depois do experimento eu verifiquei que o copo que estava dentro da caixa ou fora está mais quente. Não esqueça de falar isso no seu experimento, tá bom? O que vai acontecer? Já vou dar um spoiler para vocês do que vai acontecer. Quando você coloca a caixa sobre uma iluminação, a luz passa pelo filme e se transforma em calor ao atingir a superfície interna. Então aquela energia que está irradiando, ela consegue atravessar o papel filme, se transforma em calor e consegue atingir toda aquela superfície dentro da caixa. Papel alumínio, copo com água, tudo. O ar, ele vai se aquecer e ele não consegue sair da caixa por causa do papel filme, aumentando assim a temperatura interna da caixa. Então o que acontece? A radiação, ela consegue entrar, mas depois ela não consegue sair.
É como se esse papel filme ele funcionasse como um gás estufa. Ele retém parte desse calor, mas depois não deixa parte dessa energia sair. E por esse motivo, a água do copo que está dentro da caixa vai ficar mais quente que a água do copo que está fora. Já vou dar um spoiler para vocês. O que vai acontecer? A água que está dentro do copo, que está dentro da caixa, devido a esse papel filme, vai estar com a temperatura maior do que o copo que está fora. Ou seja, esse papel filme ele representa esse processo do efeito estufa, onde esse papel filme funciona como os gases estufa que estão na atmosfera, que em grande quantidade, mais do que o necessário, vão reter calor dentro desse sistema, que funciona como se fosse o nosso planeta Terra. Muito simples, muito fácil esse experimento. Depois que vocês fizerem, vocês vão fazer a nossa verificação de aprendizagem. Como assim? Após a leitura atenciosa das orientações acima e de pesquisas adicionais sobre o conceito de efeito estufa, você vai gravar um vídeo realizando as seguintes atividades. Reproduza o experimento proposto na atividade, seguindo todas as orientações dadas e, caso deseje utilizar algum material alternativo na experiência, informe o professor previamente para avaliarmos a possível troca. Então você vai fazer um vídeo, quem não puder fazer vídeo pode registrar por foto, pode fazer montagem, usar a criatividade que vocês sempre colocam nas tarefas. Se você quiser trocar algum material do experimento, que eu acredito que não haja necessidade, porque são materiais muito simples, nos avise antes, para que você não faça o experimento e depois veja que a troca não foi uma troca feliz. E aí você tem que fazer o experimento de novo. Então, se você quiser trocar algum dispositivo, me pergunta antes, pode perguntar para o professor Ali, que a gente vai dar o ok. Não, pode trocar, não vai, você não vai perder em qualidade do seu experimento. Você nos procure antes, pergunte antes, para que a gente possa te dar o aval, o ok. E aí você vai utilizar esse experimento que você construiu para explicar o fenômeno do efeito estufa e como o homem tem alterado o mecanismo desse processo tão importante para a vida na Terra. Então você vai explicar o processo do efeito estufa com esse experimento e vai explicar também por que hoje a intensificação do efeito estufa é uma preocupação para os pesquisadores e cientistas e para nós. O que o homem tem feito para que esse processo tenha sido intensificado e o que nós podemos fazer para que esse efeito natural, esse efeito estufa que é natural e que tem tido uma grande influência do homem, o que a gente pode fazer para que a emissão dos gases estufa seja diminuída e assim a gente possa ficar mais tranquilo. Tudo isso na gravação do vídeo. Você faz o experimento e depois você explica. Aí você pode fazer um vídeo só ou você pode fazer 2 vídeos separados, não tem problema. E aí depois que você fizer tudo, você vai fazer de praxe, de lei, a nossa autoavaliação, que é muito importante dentro da vivência de práticas experimentais. Lembrando, como sempre, que quanto mais perto de 1 a nota que você der, significa que você não entendeu, que você não compreendeu, que você teve muita dificuldade de realizar o experimento. E quanto mais próximo de 10, significa que melhor você conseguiu realizar o experimento. Então você conseguiu reproduzir de forma satisfatória, você conseguiu compreender a proposta e fazer tudo dentro do previsto, dentro do esperado. Então, dentro disso você vai responder os 2 tópicos que a gente sempre traz, que é avaliar a prática experimental da atividade e depois o que você aprendeu. Então a gente tem esta aula aumentou o meu interesse, a minha curiosidade e o meu conhecimento sobre o efeito estufa e a sua importância para as condições de vida na Terra. Você vai julgar de 1 a 10, é uma resposta pessoal. 2. Consegui expressar as minhas ideias na produção do vídeo e na discussão na aula pelo Google Meet, você vai avaliar de 1 a 10. 3. Consegui participar ativamente da tarefa proposta, tanto da execução quanto da discussão dos resultados alcançados, você vai avaliar de 1 a 10. Meu professor deu orientações claras e incentivou a participação de todos dentro da realidade de cada estudante, você vai avaliar de 1 a 10. Consegui fazer relação entre o experimento e os fatos do meu cotidiano, que podem ser entendidos a partir do mecanismo do efeito estufa, você vai julgar de 1 a 10 também.
E depois você vai analisar o seguinte contexto: o quanto você aprendeu. Então a gente tem 3 itens. Compreendi que o efeito estufa é um fenômeno essencial para que a Terra tenha a temperatura ideal que possibilita a existência da vida e que as atividades do homem têm intensificado esse processo, trazendo sérias consequências para o meio ambiente. Se você compreendeu e entendeu de forma clara, você vai avaliar se dando uma nota de 1 a 10. 2. Conseguir associar os conceitos trabalhados durante a aula ao experimento realizado por meio da experimentação e dos debates propostos, se avalie de alta 10. E a última, conseguir reconhecer a experimentação como uma ferramenta de construir os meus conhecimentos e propor soluções para diferentes situações cotidianas, você vai avaliar de 1 a 10. E depois que você realizar todos esses itens, responder tudo bonitinho, do jeito que vocês sempre fazem, você vai mandar sua atividade, vai postar sua atividade lá na plataforma do Google Classroom, onde eu, professora Eliane e o professor Arlen, estaremos corrigindo e dando a devolutiva com todo o carinho que vocês merecem. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta da atividade, que vocês aproveitem ao máximo essa experiência, gravem vídeo, postem no status de vocês. Quem tem Instagram, posta lá no Instagram. E não se esqueçam também da postura. Ser piano tem que ter postura, não é para gravar o vídeo de qualquer jeito. Se você tem um uniforme, tenha o carinho de usar o uniforme. Se você não tem um uniforme, principalmente os meninos do 6º ano, usam uma camisa branca, uma camisa cinza, como a gente pede. Tenham cuidado com a fala. Se vocês ficarem tímidos, vocês treinem antes para gravar o vídeo, porque eu tenho certeza que o capricho de vocês fazem toda a diferença. Nós temos ficado muito surpresos com o quanto vocês estão espertos na edição dos vídeos, nas montagens. Então, assim, isso só mostra que vocês são capazes e que as dificuldades são muito pequenas, perto da vontade que vocês têm de devolver um produto muito bem feito. Certinho? Qualquer dúvida vocês podem nos procurar e, como sempre, estamos aqui à disposição. Uma ótima semana e uma boa experimentação, sepianos!